Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um gol de Bolasie, um gol de Gabigol, vitória de virada, sexto jogo sem perder na temporada. O Cruzeiro vivendo aí o seu melhor momento em 2025. Todos os jogadores falando sobre uma despedida honesta da Copa Sul-Americana depois da eliminação precoce, tudo que foi a vergonha protagonizada e os jogadores sabendo da necessidade de vencer esses dois últimos jogos, venceu o Palestino e ainda vai ter o duelo com União de Santa Fé para fechar a participação no Grupo E da Copa Sul-Americana. Gabigol marcando mais um gol, sendo peça importante, o Bolasie, que entrou no decorrer da partida também, fazendo o gol de empate naquele momento do Gabigol, já no finalzinho, numa tabela ali com El Comandante Juan Dineno. O Cruzeiro preservou a maioria dos titulares. Lucas Romero e Christian e Vidalba jogaram um tempo na partida de ontem à noite diante da equipe do Palestino e agora o pensamento é total no clássico diante do Atlético Mineiro. O Leonardo Jardim terá 3 dias de preparação na toca, tendo Cássio e Fabrício Bruno bem descansados, sequer foram relacionados, e também o Eduardo, que apesar de não ser titular, vinha desgastado. Foi titular contra o Mushuc Runa, foi titular também diante da equipe do Sport e por isso preservado aí, sequer ficou no banco de reservas. Quem também não ficou no banco de reservas, o Marquinhos, mas tem uma explicação. É que no empréstimo do jogador junto ao Arsenal da Inglaterra, o Marquinhos, ele teve uma seguinte condição: uma primeira obrigatoriedade de compra se ele atingisse determinado número de jogos até a metade do ano. E por isso ele não vem sendo aproveitado. O Cruzeiro tenta negociar uma nova história com o Arsenal para que ele seja liberado e possa fazer mais jogos ainda, para não ter que esperar até a metade do ano, e aí depois se iniciaria uma outra contagem de obrigação de compra no empréstimo do jogador, que vai até o final de 2025. Por isso, o Marquinhos não vem sendo opção para o técnico Leonardo Jardim. Nenhuma baixa de ordem médica, nenhuma baixa também de suspensão no Brasileiro. O Cruzeiro passou aí com todo mundo sem receber o terceiro cartão amarelo no duelo diante da equipe do Sport. Está com quase todo mundo aí liberado. Fica a expectativa quanto a Japa, que por causa de uma gastroenterite acabou ficando fora até do banco de reservas, tinha chance de ser relacionado para esse jogo contra o Palestino. Para a gente fechar, Lucas Romero, na zona mista, confirmou uma renovação muito bem encaminhada, faltando aí poucos detalhes para que ele assine o novo contrato com o Cruzeiro e permaneça por mais alguns anos na toca da Raposa 2. Marquinhos, né? Ele explicou, trouxe, vocês já haviam trazido aqui, não me lembro se você ou o Thiago, o Cruzeiro tenta até negociar com o Arsenal, né? Para ter um tempo maior para observar esse jogador, para aí sim ele, Jardim, de repente, definir se esse jogador vai seguir ou não no Cruzeiro. Até 31 de junho, agora? Agora, 31 de junho, então, agora? Eu não sei a data, mas o Cruzeiro... Ou é 26? Tá Peraí. O empréstimo dele? Acho que é até dezembro, gente. O Jardim ontem falou de 31 de junho. É porque, o Elton, tem uma questão da obrigatoriedade de ampliação de contratos? Não, determinado número de jogos, se o Marquinhos for utilizado, o Cruzeiro é obrigado a adquiri-lo do Arsenal. Sim. Parece que o que o Cruzeiro está tentando fazer, o Jardim falou na coletiva, é tentando estender esse prazo de tipo, se usar mais um jogo já tem que comprar. Não, ele quer ver mais desse jogador. Então ele falou a respeito disso. Mas o Cruzeiro... Eu lamento por jogadores que ainda não consigam aproveitar este momento que o Cruzeiro está vivendo e mostrarem, né, um pouco mais de futebol. O Wallace, o Lautaro vai embora, se esforça, né? Vai embora. Vai. Aqui, ó, o Wallace não fica, dificilmente fica. Marquinhos, Lautaro, Gamarra, quem mais? Vai me ajudando aí. Gamarra, Lautaro, Marquinhos, Wallace. Acho que são esses, né? Tem jogadores assim, né, cara? Eu fiz uma listinha aqui. De que você acha que podem? Aqui, ó. Sair? Aqui, ó.
parece que a informação é essa aqui, ó. O atacante tem, ele tem 16 jogos. Caso chegue a 20 até o final de junho, o Cruzeiro tem a obrigatoriedade até o final de junho. Né? Mas e se... Lembrando, o Cruzeiro até junho, que começa o Mundial, o Cruzeiro tem 4 jogos do Brasileirão, um da Sul-Americana e um da Copa do Brasil. Vou fazer uma pergunta aqui, não me parece ser 6 imbecil, jogos. né? E se for depois de junho? Aí não tem obrigação. Aí não conta, né? Então segura e joga depois do período. Tá tudo certo. Mas mesmo assim eu não sei se fica. Não. Fica não, né? Não fica, não. E só assim, o Cruzeiro hoje tem um time, mas não tem elenco, né? Aquilo que se dizia no começo do ano é o contrário. Você não acha que tem? Não, e eu vou falar aqui porque que eu acho que não tem. O Cruzeiro conseguiu um time, mas a gente olha os 11 iniciais. Hoje, quem é suporte de elenco no Cruzeiro hoje? Nós temos um Gabigol que, mesmo sem jogar de titular algumas partidas, mesmo sem entrar em outras, é o artilheiro do Cruzeiro. Na temporada até aqui tem 10 gols em 21 jogos e 2 assistências. Nós temos o Eduardo, que tem entrado bem. E eu vou colocar aqui, forçando, tá, com uma nota 6,5, o William. Nós estamos falando de 14 jogadores, pessoal. Além desses, hoje existem lacunas abertas para mim de jogadores que possam contribuir com o time. E o Jonathan, você não coloca ele? Eu não? também coloco o Jonathan Jesus. Vamos colocar. Eu acho que o Hickman tem entrado bem. Não, mas o Hickman não é um Mas cara. Não vamos jogar essa resposta nele, eu não vou Jogar a fazer. responsabilidade de constituir o elenco? Não. Eu não acho que é uma responsabilidade tão grande. Constituir o elenco do Cruzeiro? Constituir o elenco pra manter o mesmo nível. Você acha que mantém o mesmo Ele nível? tem mantido. Ontem ele foi bem. Quando a gente chega... É que ontem é uma situação que não é o time principal, né? O time tinha só 3 jogadores. Eu tô falando de suporte ao time principal hoje do Cruzeiro. E quando eu pego... O Cruzeiro tem contratados 18 jogadores do meio do ano de 2024 pra cá. Aí a gente pega desses 18, 2 não estão mais no clube. O Peralta e o Dudu. Tô pegando, repito, pessoal, meio de 2024 e início de 25. Aí tem a turma do asterisco, tá? Que, tipo, ainda não mostrou a que veio. E alguns a gente pode analisar. Tem níveis de menos mostragem ainda. Então, Peralta e Dudu, fora. Wallace, uma enorme interrogação. Ainda Lautaro. Uma interrogação? É uma interrogação. Não, já é uma realidade pra você. Pra mim é porque eu não vou colocar a minha visão somente aqui. Eu vou colocar jogadores que não aconteceram na visão do público em geral, tá? Não, eu vou tomar a frente nessa aí. Eu vou dizer, eu acredito que o Wallace não vira mais no Cruzeiro. Não, eu já disse isso há mais de um mês atrás. Eu acredito aí que você não tem vira. o Peralta e o Dudu que saíram. Aí você tem 2, né? Dos 18. Aí você tem o Wallace. Não vira. O Lautaro. Não vira. O Gamarra. Não dá. Aí assim, que eu não acho que já era, mas ainda são... A gente não consegue olhar. Rodriguinho, Bolaço e Marquinhos. Cara, de 18... Bolaço eu gosto. De 18, a gente tá falando de 8, cara. Eu acho o Rodriguinho bem bom, cara. Não, mas, Thiago... Bem promissor. Beleza, ele fez 6 jogos, assim. Ele não é um cara hoje que... Ele não é um cara que dá suporte a este elenco do Jardim dos últimos 10 jogos pra cá. Ele não entrava há muito tempo. Ontem entrou, não é... Assim, algo tipo o Eduardo, que você já consegue contar, né? O William, não é, cara. O William ontem também, pra mim, deu assistência pro Bolaço, mas, ó, não mostra o menor sinal neste momento Mas de você... Wagner, vou te incomodar, não mostra. Mas você não acha que há um ranço instalado com o William? Com o William? Acho que é um ranço. Não, é o campo, né? É o campo. Mas... Não tem essa de ranço. O próprio Bolaço, por tem, exemplo... da minha parte, pelo menos, o próprio Bolaço, embora tenha feito gol, ele também não demonstra um grande futebol, mas a torcida fica menos... Não, mas o Wallace, você desculpa, ele não foi... Bolaço. Não, tô falando do Bolaço. Mas o Bolaço... É porque eu fiquei tão nervoso, mas o Bolaço... Você não quer comparar o Bolaço com o William, né? Não, eu tô dizendo o seguinte... Porque o grande problema do William, talvez com a torcida, seja a questão que a gente tá falando. Não, o grande problema do William com a torcida... não é com a torcida. Não, gente, vocês estão levando por um outro lado. Eu tô falando do campo. Não, tô falando do campo. A análise tá no mesmo... nós estamos no mesmo patamar. Não, eu acho que não, porque você começou falando de ranço aí. Então, meu querido... Não. Causado pelo fato de não ter... resultado de campo, mas outros não têm. Mas outros não têm. Mas ele não dá sinais pra mim de mostrar. Cuidado nas críticas. É isso que eu tô dizendo.
Você desculpa, Cara, mas olha eu só, discordo. o Bolassi tem 15 jogos, 500 minutos jogados. O Thiago chama muita atenção pra isso. 500 minutos jogados. Tem 4 gols e 1 assistência. E eu acho que... Ele tem 500 minutos, 4 gols e assistência? Tá louco. O recorte dele é bom, cara. Mais de 10 jogos. O recorte... Não, Não, meu filho. 500 jogos dá... 500 dá minutos? pouco mais de 4 jogos. 500 minutos? Pouco mais de 5 ué, e hoje o futebol tem 100 minutos, né? Normalmente aí 100 roda 100 minutos, é isso. Cara, 500 o minutos. recorte dele Bom é demais. muito bom, cara. Muito Mas bom. tá dentro do que você imaginava? Poxa! Tá. O Bolassi, desde quando ele chegou, ninguém falou dele ser titular. Ele era composição de elenco e quando ele entra, eu acho que ele entrega. E você Eu tem os também números acho. do William aí? O William tem. Mas tá tão mal assim? Tá titular, HG. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não, É só olhar o Gabigol não é os titular. últimos e 10. eu não acho Ué, que mas ele o seja mal. Gabigol não é titular Vocês e não não tá conseguem. mal. É Não, mas o impressionante problema como é a expectativa com assim, o jogador. vocês O Willian, não você espera muito mais dele do que Do do que do Bolassi. Gabigol? Não, do que do Bolassi, por exemplo. E o Gabigol tá entregando quando entra. O Willian entrega com muito menos frequência. Você espera mais do William que E do Bolassi? defensivamente o Willian tá muito mal. Não, Mas tá ele bem, sempre foi tá bem. mal defensivamente. Tá Não, todo não, mundo, não, não, tá todo mundo errado, vocês É estão uma certos. característica dele. ninguém E tá vocês falando. vocês já viram a dificuldade? Vocês já viram a dificuldade? Vocês já viram a dificuldade? A gente tá falando do William. Aí vocês não conseguem falar do William. Vocês vão falando. E o Gabigol? Nós estamos falando do William. Então, Esgotem os recursos pra gente Então, falar do e eu- William. e aí eu Ah, não, te porque com o perguntei. Gabigol vocês não conseguem. Não, mas Mas vocês eu não não acho que o conseguem. e aí eu te esteja 100% perguntei, mal. Então, eu mas te perguntei, aqui- não há um ranço, porque Vamos lá. o Valor, Não pelo há um fato ranço. de não ter resposta dentro de Eu campo, acho que o principal às vezes as problema do pessoas William- criam um ranço com o jogador. Beleza, eu não Já acho que é um está ranço. criado no Atlético Não. um ranço com o Bernard. Ok, mas eu não acho que é um ranço. Entendeu? Mas tudo bem, então é só você dizer, não é um ranço. O Everton. resultado dele de não estar rendendo é por isso, isso e isso. É, o Não há jogador- ranço. Só que eu acho que outros jogadores, e eu acabei de citar um aqui, não tem, o Elton mostra Vamos os lá. números ali, mas se você pegar e querer responder tudo por esses números aí, você não vai achar problema. Tá, não, você me pediu os números do William, então vamos tentar explicar os números do William. O William chega aqui em 2023 e faz uma temporada muito boa, muito boa. Foram 40 jogos, né? Assumiu a titularidade, se recuperou Inclusive, depois de uma defensivamente. se recuperou depois de uma lesão grave, mostrou essa qualidade, né? O que o Daniel destacou aqui de defensivo e de forma ofensiva, indo para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. 2024 ele faz um ano de 60 jogos, então é muita coisa. O Cruzeiro na temporada teve 64. 48 jogos como titular. 64. E ele fez 48 De 90 jogos minutos. De 90 minutos. Isso. Então, a temporada 2024 do William foi muito desgastante. E por isso o Cruzeiro foi buscar um jogador que, na ideia da diretoria, seria uma ótima sombra e que acabou tomando a titularidade dele com méritos. O Fagner assumiu a titularidade da equipe do Cruzeiro hoje com méritos, porque ele conquistou em campo. E a queda de rendimento do William na atual temporada, a gente pode até olhar para a temporada passada, Posso perguntar? quando ele foi muito exigido sem sair do O time. William é um jogador hoje que você assinaria a saída dele do Cruzeiro? Não. Você, eu Valor? não. Tá maluco? Não tem lateral direito. Não se acha lateral De maneira direito na nenhuma. Praça 7, assim, não. Você assinaria a saída Jamais. do William? Eu também não. Então pronto, ele é Também útil. não. Ele é muito útil. Sim. Então, O que eu tô querendo dizer é que a queda de então rendimento... você concorda com a gente, não com o Valor. a queda de rendimento dele, pra mim, na atual temporada, vem por causa da temporada passada que Então- ele foi desgastado. Então você concorda com a gente aqui? Em que sentido? Não, Desculpa. peraí, mas ele foi desgastado, eu acho que muito mais na relação com o torcedor, principalmente, Por causa da... fisicamente Então, dizendo. Thiago, ele não conseguia mais entregar o que ele entregava. O William, o Daniel chamou a atenção, quando ele ele ficou chegou muito aqui... marcado, quando- Elton, eu pelo sei. torcedor. Ok, vamos chegar lá. O William era um cara que fazia uma recomposição muito boa, sabia marcar de forma defensiva muito bem e ainda chegava à frente, não só para dar assistência, mas para fazer gols. Na atual temporada, eu acho que fisicamente o William não consegue entregar o que entregou em outras temporadas, mas ele é extremamente útil para a equipe do Cruzeiro. Não, a marcação do torcedor é exatamente porque o torcedor Ah, sabe... então tem a marcação. Não, é porque o torcedor Então sabe... você está concordando que tem a marcação. Eu concordo. Você acabou de entregar, Não, então, o que eu concordo perguntei tem pro um Valor. ponto mais, porque Mas a olha a gente explicação. sabe. Ah, muito Porque bem. o torcedor sabe o que o William pode entregar, Isso. gente. O Isso. torcedor espera o William de 2023. Exatamente. Eu acabei por isso de eu falar pergun- sobre isso. Então por isso que eu perguntei se é um Ficar 2 ranço. anos esperando. Não, não é um ranço. o que Essa é uma aconteceu há 2 anos. expectativa de que ele volte a jogar como em 2023. Eu não quero ter razão, mas no final das contas eu acabo tendo. Deixa eu dar um... HG, Peraí.
Vai. Só a grande diferença que eu acho da situação Tem do 18 Gabigol pessoas e falando aqui dentro. do William que vocês fizeram, é que o Gabigol, não é que ele não tá bem, é que tem um cara que tá melhor do que ele. Porque quando o Gabigol entra, ele responde, ele tem apresentado... Isso é ótimo pro Cruzeiro. O cabelo do Brunão tá igual do louco da Turma da Diferente Mônica. do William, porque o William não tem correspondido tanto. Olha. Eu acho que é um ranço estabelecido. E aí, torcida? A situação do Marquinhos no Cruzeiro tá ficando cada vez mais clara. O jogador tá fora dos últimos jogos por uma cláusula contratual com o Arsenal. Ele tem um limite de partidas no empréstimo. Segundo Leonardo Jardim, muitos desses jogos nem foram com ele no comando. Agora, o Cruzeiro tenta renegociar com o Arsenal para conseguir usar o Marquinhos mais vezes antes de decidir se vai ou não comprar o cara em definitivo, né? O contrato vai até o fim de junho, então o tempo tá correndo. E aí, gostou do vídeo? Se sim, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E comenta aí o que o Cruzeiro deve fazer, comprar o Marquinhos ou é melhor buscar outro ponta? Quero saber a sua opinião. Tamo junto.